seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Tem uns 60 dias, talvez, quase isso, eu estive aqui falando sobre a bênção de Deus. Se você for dar uma olhada lá nas gravações, você vai encontrar essa palavra, a bênção de Deus, inclusiva, surpreendente e companheira. Eu queria prosseguir nessa caminhada, e eu queria falar do cuidado de Deus. E para isso, irmãos e irmãs, eu proponho, como texto para a nossa reflexão, a continuação do texto daquela época, daquele momento, daquela oportunidade, que está, portanto, o texto de hoje, lá no Evangelho de Marcos, dos versículos, de 1 a 20. Marcos 5, os versos de 1 a 20. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu peço que a igreja acompanhe a leitura. Vamos fazer a leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os pares, e o verso 20 a uma só voz. Marcos 5, de 1 a 20. Diz assim o relato do evangelista. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Juntos. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. O cuidado do Senhor, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida de mim e que cuida de você.
Irmãos e irmãs amadas, não é possível nesse momento, por isso eu reportei a reflexão que tive com a igreja há 2 meses atrás, mas se você passar os olhos rapidamente no texto que antecede a esse momento, você vai olhar, ainda que de maneira diagonal, que Jesus está saindo de uma margem, atravessando o mar da Galileia, para essa outra margem, e ele está, ao atravessar, nessa travessia, enfrentando uma tempestade que não foi fácil. Os discípulos com um medo danado, todo mundo ali experimentado no mar, eram pescadores, viviam e costumeiramente pescavam ali no mar da Galileia, todo mundo com medo, Jesus dormindo, né? Tranquilão. E aí alguém, imagino, quem poderia ser, chegou lá e falou assim: ó, Senhor, você não está incomodado que nós estamos aqui quase morrendo e você está dormindo aí? Jesus acorda e fala assim: olha, mar, vento, aquieta-te. E o vento e o mar se aquietam. O texto não diz, mas a impressão que dá é que Jesus volta para dormir, fica ali numa embarcação que estava quase afundando, imagino que cheio de água, o texto diz, né? Jesus deita lá, eles chegam à outra margem, que é exatamente esse momento que o texto que nós lemos, ele vai se desenrolar. Ou seja, os discípulos chegam, meus irmãos, como é que eu vou dizer? Respirando fundo, né? Porque todo mundo tinha passado por aquele momento de aperto, de achar que não iam chegar do outro lado, e de que a tempestade ia gerar ali um naufrágio, como é que seria a vida deles, e eles ficaram conversando entre eles: quem é esse que tem poder sobre os ventos e os mares? Quem é esse? Quem é esse? Eles chegam, Jesus estava do outro lado, ninguém sabe naquele momento por que Jesus quis fazer aquela travessia. Jesus chega neste lado do mar da Galileia, e quando ele chega, meus irmãos, ele encontra exatamente um dos personagens dessa história, que era esse homem endemoniado, Gerazeno. Em Mateus e em Lucas, são os evangelhos sinóticos que narram esse texto, eles dizem que é um gadareno, enfim, Gerazeno e Gadareno, porque era a cidade de Gadara, era uma região rica, e era uma região, curiosamente, né, que não tinha, digamos assim, uma realidade judaica, era uma religião gentia, ou gentílica, se preferirem. Isso vai ficar claro mais para diante, mas vamos aqui colocar essa ideia no coração e na mente dos irmãos. Vocês viram que lá para frente, Jesus vai expulsar, digamos assim, os demônios e vai colocá-los nos porcos, não é verdade? Você há de convir comigo que judeu não vai nunca ter criação de porco. Então, aquela região era uma região gentílica. Jesus atravessa, coloca os seus discípulos no barco, corre um risco razoável de naufrágio para chegar da outra ponta da linha, na outra ponta da margem. Sabe, meus irmãos, Jesus está falando para mim e para você que Deus está cuidando de todos, sejam eles judeus ou não judeus. Sejam eles desejáveis ou sejam eles indesejáveis. Você percebeu, da leitura do texto, que esse homem era um homem que vivia no cemitério. Portanto, ele estava experimentando o ambiente de morte em todas as suas dimensões. Ele vivia a autodestruição da morte, ele se autoflagelava, ele estava endemoniado. Ele vivia na solidão. Quem é que queria conversar com aquele homem? Muito pelo contrário, queriam algemá-lo, e ele se libertava. Ele vivia a violência daquela possessão
do demônio. E quando Jesus chega do outro lado, aliás, não sei se a leitura do texto permite com que a gente possa compreender isso nesse momento. Mas quem é que estava com Jesus no barco? Não eram os discípulos? Perceba que todo esse episódio que nós lemos, você não vê os discípulos, concorda? O texto fala dos discípulos. Eles estavam ali. Quando Jesus desembarca e aquele homem endemoniado chega e começa a conversar com Jesus, os discípulos estão olhando, estão presenciando aquele ambiente, aquele encontro, certamente. Muito embora eles não sejam, digamos assim, personagens do texto, eles viajaram com Jesus no barco e estavam ali, presenciando o que estava acontecendo. Jesus chega, desembarca naquela margem, começa a conversar com um homem endemoniado. Um homem estrangeiro, um homem que não era do povo de Israel, um homem que estava ali absolutamente segregado da sua família, dominado pela morte, com todas as suas acepções e quadrantes, em todas as dimensões, um homem escravizado pelo mal. E aí se dá uma conversa muito interessante, porque Jesus pergunta assim, qual o seu nome? E ele fala assim, nós somos muitos, nós somos uma legião, porque somos muitos demônios a dominar essa pessoa. Um homem, meus irmãos, que sabe o que é estar diante da morte, dominado por ela. Eu fico pensando nos discípulos. Os discípulos devem ter pensado assim, se eu estivesse naquele barco, eu pensava assim, caramba, eu quase morri afogado, não tem aqui alguns minutos, eu já estava pensando que o barco ia afundar, e eu botei o pé na areia, o cara já está falando com o demônio. Sabe, meus irmãos, Deus cuida de nós, qualquer que seja o ambiente de morte em que nós estivermos. Você já teve essa experiência de experimentar a morte do seu lado? Você já teve a experiência de se sentir escravizado pelo mal, de ter os desafios da vida? Olha, meus irmãos, Deus cuida de nós e Deus vai ao nosso encontro. Na verdade, irmãos e irmãs, qual é o lugar da igreja do Senhor Jesus? É onde a morte está. Porque a luz é para brilhar nas trevas, o sal é para dar sabor ao que está insípido e sem sentido. Não adianta, meus irmãos, esconder o luzeiro num lugar onde você não possa enxergar a luz. Jesus, ele está indo ao encontro daquele homem que absolutamente está sendo dominado pela morte. E sabe o que é interessante? Olhando o texto, eu sei que a leitura aqui, nesse momento, às vezes, os detalhes nos fogem. Quando Jesus tem a conversa com a legião de demônios, não é verdade? Eles fazem um pedido para Jesus. Você lembra qual foi o pedido? Deixa que eu entre nos porcos. Não nos exclua do país, mas permita que isso aconteça. Um pedido curioso, né? Jesus falou assim, ok. Eles entram nos porcos. Os porcos depois vão na manada, se precipitam e morrem afogados. Lembram disso? Da leitura que fizemos agora? Qual foi a reação das pessoas da cidade de Gadara, meus irmãos, diante dessa circunstância? Você lembra? O que eles falaram para Jesus? Eles falaram assim, Senhor, te agradecemos porque uma pessoa foi salva. Senhor, te agradecemos porque esse homem que era prisioneiro da morte, ele agora está liberto. O que eles fizeram, meus irmãos? Eles falaram assim, Senhor, dá para ir embora daqui? E como é que você fala para alguém dá para ir embora daqui? Fala com carinho, fala, Senhor, mete o pé. Senhor, sai daqui, porque você está atrapalhando os nossos negócios. Porque esses porcos que morreram, vejam, meus irmãos, os comentaristas do texto, é interessante isso, eles ficam discutindo quantos demônios existem numa legião. Quem vai nos ajudar é o reverendo Diego, que entende muito de legião de demônios. Reverendo, quantos demônios tinha aqui?
Eu escutei essa versão, mas os comentaristas falam assim, depende, porque o Império Romano demorou 1000 anos, e o Império Romano, ele foi um império mundial. Então as legiões, olha só que coisa interessante, reverendo. As pessoas ficam discutindo quantos demônios tinham aqui, nessa legião. Uns diziam que eram 2.000 demônios, outros diziam que eram 3.000 demônios, outros diziam, como o reverendo que é especialista, 6.000 demônios. Você quer saber a minha opinião? Não sei se isso vai ser interessante, mas a minha opinião é que o texto diz assim no verso 13, se você está com a Bíblia aberta. Precipitou-se no despenhadeiro, Jesus permitiu então, saindo os demônios, saindo os espíritos imundos, entrando nos porcos, e a manada que era cerca de 2.000, como é que eu penso? Cada demônio escolheu um porco, na minha maneira de ver. Eu não sou especialista, o reverendo entende melhor do que eu, então, vou ficar com o que o reverendo está dizendo, 6.000 demônios. Meus irmãos, se eram 6.000, 3.000 ou 2.000 demônios, o fato é que eram 2.000 e poucos porcos, concorda? O que os homens estavam dizendo, meus irmãos? Que eu prefiro que esse homem fique preso, escravizado pela morte, no cemitério, se matando, se ferindo, porque eu quero que os meus porcos fiquem aqui para que eu possa ganhar dinheiro, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor não mede preço para salvar a minha vida e a sua vida. Enquanto as pessoas ficam pesando, ficam colocando na balança do lucro, quanto vale uma vida humana, se é melhor ou se é pior, ter lucro, menos lucro, para salvar uma pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não faz isso. O cuidado de Deus, ele vai ao nosso encontro. O cuidado de Deus nos persegue. O cuidado de Deus vai até onde os indesejáveis estão. O cuidado de Deus vai até, meus irmãos, onde aqueles que não têm valor. E quando eu falo que não tem valor, eu estou falando na perspectiva humana, porque Deus não precifica a vida humana. Sabe, meus irmãos, eu sou fruto da pregação de um missionário americano chamado Billy Graham. Já contei aqui, algumas vezes na igreja. Vejam, meus irmãos, Billy Graham saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, fez várias pregações no Maracanã. Num dia eu estava lá. Digamos, meus irmãos e minhas irmãs, quanto custou trazer esse pregador para cá? Não tenho a menor ideia. Quanto custou, eu estou falando em termos de dinheiro, aquele movimento evangelístico de 4, 5 dias? Não tenho a menor ideia. As igrejas se reuniram, fizeram um grande coral. Um dia, um garoto de 14 para 15 anos foi lá e falou assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Sabe, meus irmãos, eu gosto de pensar que todo aquele esforço valeu a pena. Porque naquela noite, algo de diferente aconteceu na vida de um adolescente que estava desesperado. Era eu. Aqui, meus irmãos, nós tínhamos um homem desesperado, escravo da morte. E as pessoas estavam pensando no lucro da venda dos porcos. Mas Jesus não. Ah, mas ele era estrangeiro. Não interessa. A cidade é uma cidade gentílica. Não me diz respeito. Tem alguém do outro lado da margem, tem alguém marginalizado que precisa da minha palavra, e é para lá que eu vou. Ah, mas Senhor, vai ter aqui um perrengue no mar. Vamos enfrentar a tempestade. Eu enfrentarei a tempestade, porque do outro lado da margem tem alguém que precisa de mim. Sabe, meus irmãos, o cuidado de Deus, ele nos encontra aqui na igreja, no templo.
no irmão e na irmã que está vendo e participando do culto pela internet. E meus irmãos e minhas irmãs, se você está internado no hospital, se você está convalescendo, se você está no CTI, onde você está, onde você estiver, como você estiver, qualquer que seja o seu desafio, o cuidado de Deus te persegue. É o cuidado do Senhor. Mas eu queria resgatar do texto uma segunda lição. E eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus. Fique com o texto aberto, se você fechou. Veja se você concorda comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando os discípulos são abençoados com a palavra do Senhor que mandou cessar a tempestade, cessar o vento, qual foi a reação deles? Você lembra? Eu falei há pouco, né? Quem é esse que tem poder para cessar o mar e cessar o vento? Acalmar o mar e acalmar o vento. Quem é esse que tem esse poder? Quem é esse que está com a gente? Quando os discípulos e Jesus chegam na praia, quem é que encontra Jesus lá? Não é o homem endemoniado? Não é isso? O que o homem endemoniado diz para Jesus? Hein? Ele fala assim, ó, verso 7, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Interessante que no verso 6 fala assim: quando de longe ele viu Jesus, correu e fez o quê? O adorou. Eu queria fazer essa pergunta para você. Os discípulos sabiam quem era Jesus? Quem era Jesus? Qual foi a pergunta deles? Quem é esse? Mas o demônio sabia. O demônio, quando viu Jesus, falou assim: sai para lá, filho de Deus, Altíssimo. E curiosamente o adorou. E depois falou: olha, você está aqui antes do tempo, o que está acontecendo? Sabe, meus irmãos, eu quando li esse texto, eu fiquei, eu não ia dizer deprimido, mas vou dizer deprimido. Porque eu fiquei pensando que eu sou que nem aqueles discípulos, muitas vezes. Sabe, meus irmãos, às vezes, nós estamos no barco com Jesus e ficamos dizendo: puxa, mas quem é esse que está aqui, né, com a gente? O demônio não teve dúvida. É interessante isso, né? Porque lá em Tiago 2,19, não sei se você vai lembrar, tem aquela expressão do escritor: crês tu que Deus é um só? Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Sabe, meus irmãos, Deus cuida de nós para que nós possamos ressignificar a nossa fé. É preciso, meus irmãos, que o cuidado de Deus transforme a nossa maneira de enxergar o próprio Jesus. Viver um Cristo que não tem a dimensão que nós estamos aqui tratando. Ora, os discípulos, na verdade, meus irmãos, estavam perdendo, digamos assim, na concepção de quem era Jesus para o próprio demônio. Curiosamente, o texto nos coloca numa situação de desconforto e de desafio, meus irmãos, porque quando Deus cuida de nós, nós somos confrontados na nossa fé. É preciso, minha querida igreja, vivermos de maneira, como diz Joel 2,12, rasgar o coração e as nossas vestes perante o Senhor. Às vezes nos acostumamos de vir aqui domingo após domingo e a nossa vida perde o brilho da fé. É preciso rasgar o nosso coração e não rasgar as nossas vestes apenas. Lá em Ezequiel 36, 26, você depois pode conferir o texto, se acessar
a gravação, o profeta fala assim: tirai-lhes, Senhor, o coração de pedra e dá a eles, Senhor, um coração de carne. É preciso, meus irmãos, que nós possamos ressignificar o nosso encontro, a nossa vida espiritual com o Senhor. Gosto muito, ainda que seja um texto que nos cause um certo questionamento, o texto de 2 Coríntios 3, de 13 a 18, quando o apóstolo Paulo fala que Moisés usava um véu para que ele escondesse do povo que o brilho que ele tinha, quando ele ia encontrar o Senhor no monte, que o brilho ia sendo perdido. Interessante isso. Moisés colocava um véu exatamente para esconder do povo que aquele brilho do encontro que ele tinha com o Senhor, aquele brilho ia se esvaindo, ele ia perecendo. Meus irmãos, precisamos, eu estou falando para mim, tirar o véu da nossa vida espiritual. Moisés achava que colocando um véu, ele poderia esconder das pessoas. Mas será que ele podia esconder de Deus? A grande verdade, meus irmãos, é que o demônio reconheceu que ele estava diante do Filho de Deus. Não é verdade? E os discípulos, medrosos, quando viram o poder do Senhor no barco, ficaram assim: Senhor, quem é esse cara que tem esse poder todo? E eu fico pensando, se eu fosse um daqueles discípulos, acho que eu estaria com essa mesma dúvida. Sabe, meus irmãos, o cuidado de Deus, ele vai ao encontro dos indesejáveis. Ele vai ao encontro daqueles que, segundo os homens, não têm valor. Mas o cuidado de Deus, ele deve produzir no meu coração e no seu coração a ressignificação da nossa fé. Um encontro mais presente, mais real, mais verdadeiro, sem disfarces, sem nenhuma proteção cosmética. Um encontro, meus irmãos, que transforme mais uma vez, que nos dê de novo a alegria da salvação. Uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé transformadora. Eu sei que já passei aqui do horário e pretendo caminhar para concluir. Então, como falei há pouco, o cuidado de Deus vai ao encontro dos indesejáveis e daqueles sem valor. O cuidado de Deus nos desafia a ressignificar a fé. Por derradeiro, você viu como é que o texto termina? Você lembra? Aquele homem liberto, o que ele quis fazer? Hein, irmãos, irmãs? Aquele homem liberto, o que ele tentou fazer? Jesus parecia inquieto, porque Jesus queria entrar no barco e ir de novo para outra margem, não é isso? Ele falou: Senhor, eu quero ir contigo. Senhor, deixa eu ir contigo? Posso? Tem mais um lugar nesse barco aí? Meus irmãos, eu fico imaginando esse homem, separado da esposa, não sei se era casado, dos filhos, da família, separado do convívio, um homem que vivia dentro do cemitério, que nem um bicho, dominado pelo mal. De repente, ele encontra essa libertação no Senhor. Ele fala: Senhor, eu quero te seguir. Eu vou nessa. Aperta esse barco aí, Senhor. Conta comigo. Estamos juntos. Veja lá nos versos 18, 19 e 20. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi
e começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Sabe, meus irmãos, o cuidado de Deus, ele é capaz de trazer para nós a consciência da vocação. Mas que nós temos que começar a pregação por onde, meus irmãos? Pela nossa casa. Às vezes, queremos ser missionários, meus irmãos, num país distante, e não há nada de errado nisso. Mas às vezes esquecemos que temos que pregar o Evangelho, viver o Evangelho na nossa casa. Jesus falou, olha, não, fica na tua casa, seja lá um missionário na sua casa. Sabe, meus irmãos, Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, certa vez, ele estava ouvindo os missionários ingleses pregando o Evangelho para ele. Ele escutou, com muito respeito e atenção. Depois de ouvir a pregação, ele falou assim, olha, esse Jesus que vocês pregam, eu creio também. Eu creio nesse Jesus. Eu só não creio no Jesus que os soldados ingleses que esmagam o meu povo, que pisam nas minhas famílias, esse eu não creio. Esse eu não creio. Sabe, meus irmãos, precisamos pregar o Evangelho dentro da nossa casa. Precisamos ser cristãos dentro do nosso lar. Algum tempo atrás, de vez em quando eu conto isso aqui, já falei várias vezes, vou repetir. Eu tenho algumas manias estranhas, algumas, torcer pelo Botafogo, enfim, coisas assim. Um belo dia eu estava, em uma dessas manias eu gosto de ler frases de caminhão. Você gosta disso? Tem muita coisa ruim, né? De vez em quando tem umas boas. E eu uma vez vi um plástico que dizia assim, seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. Seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. Ah, meus irmãos, eu fico pensando que nós queremos distribuir folheto na rua e às vezes não respeitamos o nosso filho, não amamos a nossa mulher, não temos misericórdia. Aquela vida que temos aí fora andando, perambulando, ela não é uma vida que se manifeste dentro do nosso lar. Tem alguém na sua casa que não conhece Jesus? É lá que você tem que pregar o Evangelho. Tem alguém na sua casa que precisa de perdão? É lá que você tem que perdoar. Tem alguém na sua casa que precisa de uma palavra de ânimo, de carinho, de paz, de consolo? É lá que você precisa estender a mão, meu irmão. Jesus falou para esse homem, dominado pela morte, você quer viver genuinamente a pregação do Evangelho? Pregue primeiro para a sua casa. Pregue primeiro para a sua casa. A noção da vocação, meus irmãos, que nasce com o cuidado de Deus, ela nos impõe que nós tenhamos cuidado com aqueles que convivem conosco dia a dia em casa. Porque assim nós estaremos trazendo o reino de Deus, vivendo essa realidade. Portanto, meus irmãos, o cuidado de Deus, ele vai ao encontro dos indesejáveis e daqueles que não têm valor. O cuidado de Deus, ele ressignifica a nossa fé. E o cuidado de Deus nos vocaciona para termos missão no nosso lar. Mas eu queria fazer uma pergunta, como é que termina esse texto? Você lembra? Olha o verso 20, do capítulo 5. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Não é assim? Olha o verso 21. Olha o verso 21. Tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, ou seja, o que Jesus fez? Ele tinha saído de uma margem, foi para o outro lado da margem encontrar com aquele homem escravo do pecado e do mal. O que Jesus faz agora?
ele atravessa de novo, meus irmãos, o mar da Galileia. Os discípulos falam, ih, caramba, outra tempestade. Os discípulos atravessam com Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Tinha a filha de Jairo, que estava precisando da atuação do Senhor. Sabe por quê? Do outro lado da margem, tinha uma mulher enferma, que precisava do atendimento do Senhor. Eu queria, meus irmãos, nesse ano que está começando, de 2024, que você saísse daqui hoje com o desejo de ir para outra margem. De sair de onde você está e ir para outra margem como Jesus faz, como Jesus fez, como essa igreja faz ao longo dos 117 anos que ela está aqui, indo para outra margem para encontrar pessoas que precisam de libertação. Para isso, meus irmãos, não se esqueça que o cuidado de Deus te acompanha. Ele vai atrás das pessoas indesejáveis. Ele vai atrás das pessoas que não têm valor. Ele te desafia a ressignificar a sua fé. E ele te convoca para que você seja missionário dentro da sua casa. Que seja, meus irmãos, o ano de 2024, um ano onde essa igreja esteja sempre indo para outra margem, para pregar libertação e para trazer o reino de Deus. Que Deus assim fale ao meu e ao seu coração. Amém.